Olá, shalom, graça e paz. Aí eu aqui mais uma vez com vocês, vim trazer uma palavrinha hoje para edificar a sua fé. Vamos começar lá com o livro de Jó, 12, capítulo 12, versículo 12 e 13. Está a sabedoria com os idosos, na longevidade e o entendimento? No 13, não. Com Deus está a sabedoria e a força e o entendimento. Então vamos lá. O que eu tirei desse versículo? Às vezes a gente está fazendo coisas que tá tão difícil, né? É tão difícil, a gente tá cansando muito. Será que tem alguma coisa que está te cansando muito e você não tá vendo, você não tá enxergando? Você está se esforçando demais para fazer alguma coisa e não está dando certo, você está se cansando muito. Será que você colocou Deus aí nesse problema, nesse, nisso que você está vivendo, nesse assunto, no seu trabalho, no seu relacionamento? Porque quando a gente não coloca Deus na nossa vida, as coisas ficam muito difíceis. Com Deus já é difícil, né? Mas com Deus você consegue afrontar, né? Você vai passando os degraus, vai subindo os degraus e vai conseguindo, né? Com sabedoria e entendimento que vem do Senhor. Deus, ele te dá sabedoria. Ele é o Deus todo soberano, né? Eu digo, não busque conselhos com os idosos, né? Porque os idosos, eles sabem por experiências, né? Mas Deus sabe por soberano. Então, busque a Deus. Coloca esse problema nas mãos de Deus. Tenta. Eu tenho muitos anos que eu estou tentando entender a voz de Deus, os sinais de Deus, né? Nos sonhos, nos números, nos mínimos detalhes no dia a dia, né? E às vezes eu pergunto para Deus alguma coisa, eu pergunto tanta coisa que às vezes vem uma resposta e eu falo, da onde veio, né? Qual aquela pergunta ou aquela, né? Então, a gente tem que estar sempre atento, né? O que a gente vai falar, o que está acontecendo, o que está circulando na nossa vida, né? Espiritualmente também vai mudando as coisas, a gente tem que estar bem atenta a isso, né? Então, às vezes Deus fala comigo através do meu cachorro. Eu tenho um cachorro e às vezes assim, eu falo da confiança, né? Que a confiança a gente tem que ter em Deus, não no homem. Porque o meu cachorro, às vezes eu coloco ele, tô brincando com ele assim, aí eu coloco ele numa mesa, um lugar mais alto assim pra ele, que ele não desce, aí eu falo, baixa, baixa, vai, desce, desce, e ele não desce. Aí eu faço assim pra ele vir, e ele não vem. Porque ele é um cachorro muito inteligente, né? Ele tem medo de cair no chão. Só que eu fico muito irritada com ele. A minha irritação é por quê? Porque eu falo, vem, você tá achando que eu vou deixar você cair no chão? Você acha que eu sou sua dona, eu não vou deixar você cair no chão. Então eu digo assim, né? Se eu sou a dona dele e eu não vou deixar ele cair no chão, imagina Deus, que é o que fez você, que te gerou no ventre da tua mãe, ele não vai cuidar de você, né? Então, por que não buscar a ele no entendimento, né, na sabedoria? Por que não perguntar para ele primeiro, antes de fazer alguma coisa, antes de entrar num negócio, entrar num relacionamento, te mudar, né, sair do trabalho, sair de uma igreja? Por que não, né? Perguntar para Deus primeiro, para ver a resposta dele. Porque eu sempre falo, né? Quando você vai para um bar com Jesus, ele paga a conta. Mas quando você vai para um bar sozinho, você paga a conta. Então, que era para mim não tentar entender, porque eu não ia conseguir entender as coisas que Deus está fazendo na minha vida, né? E às vezes a gente fica querendo buscar sabedoria em outros lugares, né? Buscar um entendimento em outros lugares, conselhos em outros lugares, quando a gente tem que buscar em Deus. Porque às vezes, gente, quando você é desobediente, quando você não busca realmente em Deus, quando você não está debaixo das mãos de Deus, você não tem a proteção de Deus. Então não saia debaixo da proteção de Deus. E eu tenho aqui um salmo para falar, porque assim, quando você não quer entender as coisas, quando você
quer desobedecer a Deus, quando você não consegue entender e você quer desobedecer, você quer fazer do seu próprio entendimento, olha, sai muito caro. Sai muito caro, porque por isso tem gente sofrendo, tem muita gente sofrendo, mas eu falo de sofrer de verdade mesmo. Porque a gente pensa que Deus não tá no. Que Deus não está fazendo nada, que Deus ele não é o juiz da terra, Deus é o juiz da terra. Deus está fazendo as coisas sim. Deus está fazendo tudo. Ele é poderoso, ele é soberano para fazer todas as coisas. Mesmo que você não esteja vendo, Deus está fazendo, Deus está obrando. Eu posso ter certeza disso. Eu vim falar outra coisa aqui, mas a hora que eu liguei aqui a câmera, eu comecei a falar disso. E agora veio esses salmos para mim aqui e eu vou ler ele para vocês. É bem pequenininho. É Salmo 32 do 8, capítulo 32 do 8 ao 11. E é assim: não sejais como cavalo ou mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, pois vós todos sois retos de coração. Então, os justos, eles vão estar debaixo das mãos de Deus. Ele vai estar debaixo das mãos de Deus. E Deus, eu já vi muitos milagres, já vi Deus obrar na vida de muita gente, de muitas pessoas justas e retas, né? E eu falo que se você desobedecer, se você não quiser andar segundo os mandamentos de Deus, se você não fizer as coisas corretas, se você é, é, tentar ser como, né, como fala aqui, não sejais como cavalo ou mula sem entendimento, porque se você não tiver entendimento das coisas, se você não buscar o entendimento em Deus, se você não buscar a sabedoria em Deus, você vai andar igual burro. Você vai andar igual burro. Aí Deus precisa fazer coisas no teu caminho para te endireitar e dói, sofre porque você não está entendendo, você não está vendo, e aí você fica naquele mesmo ciclo, naquele mesmo lugar, você não consegue entender, você não consegue avançar porque você não aprende, porque você faz tudo errado e Deus está fazendo, tá ali, né? Você quer sair, Deus está cercando ali para você não fazer as coisas da sua maneira, para lá na frente as coisas não saírem da maneira que você fez. Porque quando você sembra, né? Sembrar é você sembra, mas a colheita ela é obrigatória. Ela é obrigatória. Então, quando você faz alguma coisa que faz de errado, ou faz quando o teu irmão chegar na frente, você vai pagar. E por isso que às vezes Deus te para, ele não te deixa você avançar, ele não te deixa sair desse ciclo, porque é preciso você ter um rompimento de entendimento, de sabedoria, de perguntar para Deus, porque Ele é o todo soberano. Ele vai te instruir, ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar um entendimento correto para você sair da onde você está. Não tente sair com as suas próprias mãos, porque os burros, eles são ali, né, dominados com freios e cabrestos, e não queira ser esse burro freado, né, por isso. Então, eu acho que é a palavra que eu tenho para hoje. Então é isso. Seja, tenha fé em Deus, porque Deus ele é todo soberano. Ele é todo soberano, ele é perfeito, ele é maravilhoso. O homem, ele vai para a lua para visitar a lua, porque é algo tão maravilhoso que você fala, eu tenho que ir lá visitar a lua, como é que é isso? Mas você imagina que o dono, o rei do universo, ele fez a lua? O rei do universo, com uma só palavra, ele disse que haja luz. Que haja luz. E teve luz. Então, foi Deus que fez a lua, Deus fez as estrelas do céu. Então, é maravilhoso isso, é perfeito, né? Aí o homem, ele vai e coloca a atenção dele na lua, no universo, quando quem fez o universo, quem fez a lua foi o Deus Todo-Poderoso.
E aqui eu venho tentar edificar a sua fé, aumentar a sua fé, que você tenha fé em Deus, que mesmo diante das injustiças, mesmo diante das coisas erradas que você vê nesse mundo, mesmo diante das provações, das coisas erradas que você vê, de tudo que está acontecendo, de tudo que acontece com você, ou de pessoas que fazem mal, ou que fazem e estão prosperando, não olhem para isso, não olhem para isso, porque Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Seja reto, limpo de coração, que Deus ele vai te abençoar, ele vai te abençoar grandiosamente. Isso eu creio. Eu creio no poder dele, no poder grandioso de Deus. E, bom, essa é a palavra que eu tenho para hoje. Eu espero que tenha edificado a sua fé, a sua alma, o seu coração, que a glória de Deus venha entrar na sua vida, na sua casa, nos seus familiares. E é isso. Um abraço, shalom.